sido um instrumento nas tuas mãos onde tem passado. Senhor, tem carregado a tua unção, a tua graça e a autoridade do teu Espírito. E o nosso pedido essa noite é que o Senhor use ele uma vez mais, ministrando ao coração dele e abrindo os céus, para que ele seja um instrumento vivo nas tuas mãos, uma flecha para falar aos nossos corações. Nós pedimos isso, é para a honra e glória do teu santo nome, para que o teu nome seja glorificado. Senhor, pedimos pelo seu ministério, família, filhos, que o Senhor abençoe em tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, povo de Deus. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Uma honra voltar a essa casa tão abençoada. Vou pedir que você, por gentileza, abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 6, verso 27. Enquanto você localiza, minha gratidão a Deus por estar aqui. É uma honra, como eu já falei, sempre uma alegria. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Rosângela. Deus abençoe muitíssimo a senhora, sua casa, meu amigo, pastor Leleco. Que Deus continue te abençoando muitíssimo. Fui acompanhado de mais do que amigo, um irmão, crescemos juntos, pastor Mauro, né? Ele é mais velho que eu. É um amigo mais chegado que um irmão, que Deus me deu, meu irmão branco, e vem me aturando lá do Rio aqui, eu contando história no ouvido dele. Bom, antes de eu ler o texto com você, na saída você vai encontrar alguns dos meus livros que certamente vão abençoar muito a sua vida. Tem lá 2 temas, são livros finos, fáceis de você ler, de leitura rápida. Tem lá 2 temas que certamente vão te abençoar. Tem lá esse, Manifestar da Fé, e eu quero dar destaque para esse aqui, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Pensa num livro extraordinário, esse aqui. O que me faz admirar a história desse personagem bíblico, Zaqueu, é a maneira como ele se achega a Jesus. Quando você pega a Bíblia, a maioria das pessoas vão até Jesus porque elas têm um problema. Não que isso esteja errado, está certo, vai atrás de quem pode resolver. Mas veja só, a mulher cananeia foi atrás de Jesus por causa da sua filha. Jairo vai atrás de Jesus porque a sua filha está à beira da morte. O centurião romano vai atrás de Jesus por causa do seu servo e outros. Mas Zaqueu é a pessoa que vai atrás de Jesus, não tem ninguém doente na casa dele, não tem ninguém endemoniado. Ele não está precisando de dinheiro, ele era riquíssimo. Por que ele vai atrás de Jesus? Porque ele queria conhecê-lo, ele queria ver quem era Jesus. Porque ele vai atrás de Jesus por causa de quem Jesus é, e não por causa do que Jesus poderia fazer. Jesus tem uma reação diferente com ele. Jesus diz: desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Imagina o Deus do universo olhando para você e dizendo: vou passar o fim de semana lá na tua casa. Eu, como bom brasileiro, bateria uma foto, uma selfie, e a legenda: eu e o mestre, e o invejoso passa mal. Tá ok? Esse aqui custa 25, esse custa 30, se você levar os 2,50, você pode passar lá, débito, crédito, Pix, PicPay, criptomoeda, tudo tá passando lá. Tá ok? Ou então você pode comprar na conta do Leleco, tá tudo certo. Josué 6, verso 27, você encontrou? Diz assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Capítulo 7, verso 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são os inimigos.
Assim, subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre seu rosto perante a arca do Senhor até tarde. Ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso de número 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Israel pecou, e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Verso 13. Levanta-te, santifica o povo, e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Repita após mim, por gentileza, diga: Deus é bom. Vou começar com uma pergunta. Quem tem projetos para 2026? Quem acredita que nesse janeiro profético Deus está liberando e destravando muita coisa abençoada para a tua vida? Vou lhe fazer uma outra pergunta. Quem aqui fracassou ou foi derrotado em alguma área da sua vida no ano passado? Levanta a mão. Então aqui nós já temos um dilema. Você tem um ano pela frente, diante do qual você tem vários desafios, projetos, sonhos, mas você tem derrota do ano passado. A única forma que eu e você, que nós temos, de não permitir com que as derrotas do passado se manifestem no presente, é analisando-as, corrigir áreas, para aproveitar 100% a oportunidade que Deus está colocando diante de nós. E esse texto nos traz uma interessantíssima e muito importante. Veja, o povo de Israel saíra do Egito, e eles estão caminhando pelo deserto. Eles caminham debaixo de muito triunfo, bênção e vitórias. Eles veem o mar vermelho se abrir, eles viram pão cair do céu, água brotar da rocha. Eles estão acostumados com coluna de fogo, coluna de nuvem. Durante 40 anos, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural no meio do povo de Israel. Agora eles vão entrar na terra prometida. E ao entrar na terra prometida, Deus faz uma troca na liderança. Sai Moisés e entra Josué. E eles entram na terra prometida como? Debaixo de muita bênção. O rio Jordão se abre para eles passarem. Agora estão diante da cidade de Jericó, cidade murada, intransponível, inexpugnável. Era uma cidade impossível de ser conquistada, muros altos e largos. Os arqueólogos da cidade de Jericó tinham muros que chegavam à sua largura, a 9 metros de largura. Era tão larga a cidade de Jericó, que quando você olha o texto com calma, a Bíblia diz que a casa de Raabe e outras casas estavam em cima do muro. Ora, se havia um casa em cima do muro, os muros tinham que ser bem largos. Não eram muros como os de hoje, eram verdadeiras muralhas. Então era uma cidade impossível deles conquistarem. Mas o que é uma cidade murada para quem tem Deus na sua frente? O que é uma barreira para quem tem promessa? O que é um desafio para quem tem a mão do Todo-Poderoso na sua frente? E eu já quero declarar que nenhuma barreira vai impedir você de viver o que Deus tem para a sua vida. Desafio vai impedir você de alcançar o que Deus tem liberado aqui. 2026, as barreiras irão cair e você viverá os milagres de Deus para a sua... Alguém para dar um brado de vitória e receber essa palavra? Escute, só quando eles chegam na cidade de Ai, o que acontece? Eles sofrem uma derrota. Eles perdem na cidade de Ai. E o problema não é que é apenas uma derrota no campo militar. Essa derrota é uma derrota espiritual, emocional, psicológica. Eles fracassam diante de um desafio bem menor. Mas eu quero mover meu discurso aqui, a minha conversa com você. Eu quero mover do povo de Israel e concentrar no personagem Josué. Quem Josué representa? Diga Josué, por favor, diga Josué representa a mim mesmo.
A nação de Israel representa as áreas da sua vida: financeira, familiar, matrimonial, etc. Qualquer área da sua vida está representada pela nação de Israel. Eu quero tomar alguns instantes para aplicar algumas coisas aqui para mim, para você, para nós refletirmos nesse janeiro profético. Primeira coisa, verso de número 27 do capítulo 6, verso 27, se você ainda está com a Bíblia aberta, está escrito assim: assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda. Josué era um homem tão abençoado que a Bíblia corria por toda a terra. O nome de Josué chegava em lugares que ele nem ainda tinha pisado. O nome de Josué entrava em ambientes que ele nem ainda havia entrado. Coisa boa é quando Deus te abençoa de uma forma que você nem chegou e o teu nome já está lá. Eu creio que vai acontecer isso com alguém aqui. Deus vai colocar teu nome em ambientes que você ainda nem pisou. Deus vai botar teu nome em mesas que você ainda nem sentou. Deus vai fazer teu nome chegar em reuniões que você ainda nem participou. Corria a sua fama por toda a terra. Agora escute. No capítulo 1 de Josué, capítulo 1, Deus aparece a Josué e diz assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Onde pisar a planta dos teus pés, vou te dar por herança. Uau, que promessa! O livro começa assim, Deus dizendo: ninguém te resiste. Como eu fui com Moisés, serei com você, e onde você pisar, te dou possessão. Capítulo 1, Deus faz promessa. Capítulo 7, ele perde. Uau! No capítulo 1, Deus lhe fez promessa. No capítulo 7, ele perde. Qual é a lição? Quem tem promessa de Deus também perde. Não ouvi um glória. Segundo, verso 27. Assim era o Senhor com... Quem era com Josué? Deus, o Senhor. Quem é o Senhor? O Criador. Quem é o Senhor? O Todo-Poderoso. Quem é o Senhor? O Eterno. Quem é o Senhor? O Altíssimo. Quem é o Senhor? O que sustenta todas as coisas. Quem é o Senhor? O que tem um braço forte. Quem é o Senhor? Que nunca perdeu uma batalha. Quem é o Senhor? O Alfa, o Ômega, o princípio, o fim, o primeiro e o último. Quem é o Senhor? O Deus que pode todas as coisas. O Senhor era com Josué. O capítulo 6 termina dizendo: Deus é com Josué. O capítulo 7 abre com Josué perdendo. Segunda lição: quem tem a presença de Deus também perde. Você também não gostou dessa, né? Quem tem a presença de Deus também perde. Por quê, pastor? Por uma razão bem simples. Deus não perde, você perde. Deus não fracassa, eu fracasso. Por quê? Porque Deus não erra, nós erramos. Deus não quebra princípio, nós quebramos. Deus não desobedece, nós desobedecemos. Guarda uma coisa que eu aprendi. Mesmo Deus sendo Deus, mesmo estando Deus estando com você, Deus nunca vai contrariar a sua palavra para agradar a mim e a você. Capítulo 1, Deus lhe faz promessa. Capítulo 7, ele perde. Capítulo 6, Deus está com ele. Capítulo 7, ele perde. O que eu aprendo? Quem tem promessa também perde. Quem tem a presença também perde. Mas quem se arrepende e conserta, Deus faz dar a volta por cima e viver os melhores dias da sua vida. É isso que eu vim declarar sobre a tua vida. Eu vim declarar que o fracasso não é o fim, que a queda não é o fim. Está chegando o melhor de Deus para você. Nós estamos aqui para corrigir rotas e viver o melhor que o céu tem preparado para mim e para você. Você não vai ficar preso na queda, nem no fracasso, nem no erro, nem na condenação. Você está aqui para se reerguer e viver os melhores dias na presença do Deus que fez os céus e a terra. Aleluia! Quais lições precisamos aprender aqui com esse texto? Por que eles perderam? Repita após mim, diga: por quê?
Eles perderam. Primeira lição, porque eles transgrediram. Uau! Eles desobedeceram a ordem que Deus havia dado. Eu gosto da expressão que está na minha Bíblia, e prevaricaram. Ora, o que é prevaricar? Prevaricar é deixar de fazer aquilo que se sabe que deve ser feito. Toda vez que eu deixo de fazer o que eu sei que eu tenho que fazer, dá errado. Posso apertar mais esse prego? Bater mais forte nesse prego? Eu aprendi desde novo que toda vez que você quebra um princípio que você quebrou, depois te quebra. Eles deixaram de aquilo que sabia que deveria ser feito. Como pessoa, tem coisas que eu devo fazer. Na família tem coisas que eu devo fazer. Como pai, eu tenho 2 filhos. Anthony fez 15 agora, dia 16. E Antonella vai fazer 12. Eu tenho compromisso como pai, educar. Quanto mais eu educo meus filhos, mais eu amo meu pai e a minha mãe. Eu vejo, meu Deus, quanto trabalho eu dei. Eu preciso dar um dinheiro para minha mãe comprar uma bolsa nova, não é possível. Sabe, educar dá trabalho. E não adianta eu pegar e dizer, Deus, eu não estou aguentando mais, eu entrego esses meninos na tua mão, e Deus olhando, e eu já estou devolvendo para a tua. Eu preciso fazer aquilo que eu devo fazer. Existem coisas do casamento: transparência, comunicação, fidelidade, diálogo. Fazer o que deve ser feito. Quando eu deixo de fazer o que eu sei que eu devo fazer, vai dar errado. Segundo, pastor, por que eles perderam? Por que eles fracassaram? Diga comigo: subestimaram o que não poderia ser subestimado. Escute isso. Eles acabaram de vencer a cidade de Jericó. Chegaram para Moisés e disseram: Moisés não, desculpa, eu ressuscitando Moisés aqui, pelo amor de Deus. Josué, acabamos de vencer Jericó, cidade murada, forte, intransponível. Os muros ruíram para nós entrarmos. Nós vamos enfrentar a cidade de Ai, já mandamos espia. 2.000, 3.000 homens são suficientes. Não precisa de muita gente. Boi morto. Vitória é nossa. Rapidinho a peleja. Mas quando eles chegam na cidade de Ai, o que acontece com eles? São derrotados. Eles perdem para uma cidade mais fraca. Por quê? Porque eles subestimaram o inimigo. Quer que eu diga uma coisa para você? Boa parte dos nossos fracassos são devidos a coisas e pessoas que nós nunca deveríamos ter subestimado. Quantas vezes na vida nós perdemos porque nós olhamos e dizemos: isso não é de nada. Uma boa parte das nossas derrotas vem de pequenas coisas, não de grandes coisas. Salomão, escrevendo em Cantares, disse: apanhai-me as raposinhas, porque andam destruindo a minha vinha, e a minha vinha está em flor. Salomão não disse: apanhai-me as grandes raposas. Ele não disse: pegue as raposas. Ele disse: não, as raposinhas. São pequenas coisas, pequenos problemas, pequenas atitudes, pequenos comportamentos que andam causando grande destruição na minha e na tua vida. Você já um dia tropeçou na rua, numa pedra do tamanho dessa caixa? Quem já? Se você anda tropeçando numa pedra do tamanho dessa caixa, vá fazer um exame de vista urgente. Urgente. Mas quantas vezes eu e você tropeçamos em pequenas pedras? Quantas vezes você já tropeçou? O diabo geralmente tem uma estratégia para me destruir, te destruir. Embrulhar algumas coisas numa embalagem chamada nada a ver. Pequenas pedras. Quando eu era pastor local de igrejas, como pastoreando igreja, uma das coisas que me chamava a atenção é que, às vezes, conversando com algumas famílias, e você para, e quando você está de fora, por estar de fora, em qualquer situação, você tem uma visão melhor do que quem está dentro, por causa das emoções, e não consegue perceber. E ainda,
pela direção de Deus. Eu via que algumas pessoas tinham grandes problemas, mas a causa era pequena. Quantas vezes você vê pessoas tendo a vida destruída por causa de pequenas coisas? A minha pergunta aqui para mim e para você é, em 2026, quais são as pequenas coisas que você anda subestimando, mas que está causando um grande problema na tua vida? Você está aí ou já chamou Uber? Terceiro, pastor, por que eles perderam? Por que eles fracassaram? Diga, pegaram o que Deus não havia dado. Escute isso aqui é muito interessante. Quando eles foram enfrentar a cidade de Jericó, Deus deu uma ordem. A ordem era: vocês vão destruir a cidade. Ok, vou entregar a cidade a vocês. Mas vocês não podem pegar nada da cidade. Não pode pegar prata, não pode pegar ouro, não pode pegar nada. A cidade está consagrada a Deus, sob anátema. Agora escute. Por que na cidade de Jericó eles não poderiam pegar nada, se em todas as outras cidades eles poderiam pegar? A Bíblia não explica. Mas eu posso conjecturar e imaginar, observando algumas coisas. Jericó é a primeira cidade de Canaã que eles vão conquistar. Então Deus deu uma ordem: todo tesouro da cidade é consagrado a mim. Por quê? Porque me parece que aqui tem um princípio de primícias. Se é a primeira cidade, o tesouro é para o dono de tudo. Se é a primeira cidade, o tesouro não é para quem venceu, mas para quem deu a vitória. Então Deus está dizendo para ele: vocês não metem a mão em nada, tudo é para mim, para vocês entender quem é que está dando a vitória para vocês. Nas outras vocês podem ficar com tudo, mas na primeira, o primeiro é meu. Porque me parece que Deus é um Deus que não aceita segundo, terceiro, nem quarto, nem quinto, nem sexto, nem sétimo. Se Ele não é o primeiro, Ele não quer posição nenhuma. Se Ele não é o primeiro, para Ele não importa nenhuma outra posição. Só o primeiro lugar lhe agrada, porque Ele é digno da honra, da glória, do louvor, da majestade. Toda exaltação pertence àquele que está sentado no alto e sublime trono. Aleluia! Não que vocês não metam a mão em nada. Mas aí tinha um miserável lá, sem vergonha, por nome de Acã. Ele devia ser flamenguista. E aí, o que o Acã foi fazer? Ele foi lá e meteu a mão nas coisas consagradas. Escute, preste atenção no detalhe, verso de número 21, do capítulo 7, versículo 21, do capítulo 7 diz assim: olha Acã confessando: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Irmão, quando eu vi isso aqui no texto, isso chamou minha atenção, porque a Babilônia estava muito longe de Jericó. O que algo da Babilônia está fazendo em Jericó? Mas essa não é a questão. A questão é que ele pegou a capa babilônica, ouro e prata, e levou para a casa dele. Olha para mim e preste atenção num detalhe: nada da Babilônia presta para entrar na tua casa. Nada da Babilônia presta para entrar na minha casa. Então, quando eles pegaram o que Deus não havia dado, Deus tomou tudo que já tinha entregado. Deus já tinha dado a vitória, mas quando ele pegou o que Deus não havia dado, Deus tomou o que ele já tinha dado. Me parece que na Bíblia tem um princípio. O que é? Quando você pega o que Deus não te deu, Deus te toma o que já havia te entregado. Pastor, me mostra isso em outro texto da Bíblia. Gênesis, Jardim do Éden. Deus chega para Adão e diz assim: Adão, vem cá.
pode comer de tudo que tem no jardim. Pode sim, pode comer jaca, pode comer manga, pode comer goiaba, pode comer jamelão, pode comer jabuticaba, abacate, tudo. Não, eu imagino, a manga do Éden não tinha fiapo. O cajá do Éden não tinha espinho, não, por dentro, não. Jamelão não dava aquela cica no final. Tudo top no Éden. Deus para Adão, você pode comer de tudo. Sim, Senhor. Está vendo aquela árvore lá no meio do jardim? E observe um detalhe. Nas coisas essenciais, Deus é simples. A árvore que está no meio do jardim, para você não confundir. Porque tudo que é essencial, Deus é simples. Como é que você é salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tudo em tua casa. Só isso. Porque no essencial, Deus é simples. A árvore que está no meio do jardim. Sim, você não pode comer. Aí um dia, Dona Eva, enganada pela serpente, comeu. Adão, consciente, comeu, porque Eva foi enganada, Adão não. E Adão comeu. Quando ele comeu, a voz de quem aparece no jardim? De Deus. Aí Deus, Adão, vem cá, quero bater um papo contigo. Não, se escondi porque eu estava nu, fiquei com medo do Senhor. Quem fez você saber que estava nu? Tu comeu da árvore que você falou para eu não comer? É a mulher que tu me deste. Ô Eva, vem cá, você comeu da árvore? Foi a serpente. A serpente não tinha para quem jogar, segurou a bomba. Aí Deus chegou para Adão e falou assim, vem cá, você comeu da árvore que eu falei para você não comer, né? Eu imagino Adão falando, foi só uma mordidinha. Tu comeu da árvore que eu falei para você não comer? Não, sai do meu jardim. Mas eu só comi uma, sai do meu jardim. Eu te dei todas as árvores do jardim. Quando você comeu o que eu não te dei, você perdeu tudo que eu havia te entregado. Preste atenção numa coisa. Uma estratégia do diabo é sempre fazer você trocar tudo que você tem pelo que você não tem. Ele sempre vai tentar te convencer que o que você não tem é melhor do que tudo que você já tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tudo que você já tem é inigualável. Tudo que você já tem é incomparável. Tudo que você já tem é precioso. Tudo que você já tem. Não troque o que você tem pelo que você não tem. Sabe uma das melhores maneiras de você evitar isso na sua vida? Uma palavrinha: gratidão. Tem um monte de gente que gostaria de estar sentado onde você está sentado agora. Tem um monte de gente que daria tudo para estar na igreja que você está agora. Tem um monte de gente para ser crente como você é agora. Tem um monte de gente que gostaria de ter a família que você tem agora. Tem um monte de gente que gostaria de ter a oportunidade que você tem agora. Então seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida, pelo que Deus tem feito na tua casa, pelo que Deus tem feito em você. Seja grato pela mão de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Pastor, e o que ele fez? Josué fez? Eles fizeram besteira, sim. E o que eles fizeram para consertar? Número 1, verso 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor. O que Josué fez? Número 1, ele foi falar com quem tinha poder para resolver. Não importa quão difícil esteja para você, não importa a situação que você esteja enfrentando, buscar a Deus é sempre a melhor saída. Falar com Deus é sempre a melhor resposta. Você pode falar com Deus e pode até demorar, mas você sabe que você falou com quem tem poder para resolver. Você sabe que falou com quem tem a resposta. Você sabe que falou com quem pode todas as coisas. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus quer ouvir tua voz. Deus quer te tirar dessa agonia. Deus quer te mostrar a saída. Segundo o pastor, o que ele fez? Descobriu o que estava errado. Aqui em Minas não tem isso não, mas lá no Rio de Janeiro tem. As pessoas dizem assim: uau, minha vida estava tão boa, tudo certo, do nada deu tudo errado. Quer saber de uma verdade? Nada acontece do nada. As coisas têm uma causa, têm uma razão, há um porquê. Havia uma causa. Deus disse para Josué: Josué, tem coisa errada aí. Sabe, irmãos, na minha vida, na sua vida, sempre tem alguma coisa para nós consertarmos. Sempre tem alguma coisinha para melhorarmos. Sempre tem alguma coisinha para aperfeiçoar. Tinha algo que ele precisava consertar.
Por que você acha que em Apocalipse Jesus disse para uma das igrejas: lembra-te, por de onde caíste? Se Deus é um Deus que lança o pecado no mar do esquecimento, por que Ele está mandando lembrar de onde caiu? Por uma razão simples: se você não sabe onde deu errado, você vai repetir o ciclo sempre. Então eu preciso descobrir a causa. E o que Ele faz? Verso de número 13, Deus diz assim para ele: santifica o povo. Não basta apenas você ter a consciência que precisa mudar, você precisa mudar. Não basta apenas dizer que precisa melhorar, você precisa melhorar. Deus disse para Josué: você precisa tirar, santificai-vos hoje, porque amanhã, Josué capítulo 3, verso 5, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Olha que texto: santificai-vos hoje, por quê? Amanhã o Senhor fará maravilha. O problema é a minha interpretação. Qual a minha interpretação? Maravilha hoje, santificação amanhã. Mas Deus está dizendo: não, muda de vida hoje. Amanhã eu abro a porta. Toma posição hoje. Amanhã eu restauro a tua vida. Tem compromisso hoje, amanhã o milagre chega. Você faz a tua parte hoje, amanhã eu faço a minha. Ei, meu irmão, Deus tem coisas maiores para mim e para você. Deus tem coisas melhores para mim e para você. Deus é um Pai nos estimulando, porque Ele quer nos levar mais alto. Ele quer nos levar a viver coisas melhores. Deus tem muita coisa para realizar. E sabe uma coisa que eu acho poderosíssimo nesse texto? É que Deus chega para Josué e diz assim: Josué está chorando. E Deus responde para ele no versículo de número 10: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. É como se Deus estivesse dizendo para Josué: Josué, você já chorou demais, você já lamentou demais. Agora é hora de você se levantar. Agora é hora de você agir. Agora é hora de você tomar uma atitude. Ei, eu tenho uma palavra para alguém que está aqui. O tempo de você lamentar já passou. O tempo de você chorar já passou. Agora é a hora de você se reerguer. Agora é a hora de você levantar a cabeça. Agora é a hora de você tomar as rédeas da vida e viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não é mais tempo de chorar, não é mais tempo de lamentar. É tempo de partir para cima e viver o que o céu tem reservado para você. Capítulo 6, Deus está com ele. Capítulo 7, ele perde. Mas no capítulo 8, olha como termina. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espante. Toma contigo toda a gente de guerra. E levanta-te e sobe a Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Uau, que texto! O capítulo 7 começa com eles perdendo. O capítulo 8 começa com eles dando a volta por cima. É chegado o tempo de você dar a volta por cima. É chegado o tempo de você dar a volta por cima. É chegado um tempo de revanche. É chegado um tempo de você sair desse momento de fracasso e começar a viver as promessas de Deus sobre a tua vida. Você vai se levantar. Sua vida não vai ser definida por essa derrota. Sua vida não vai ser definida por esse fracasso. Você vai se levantar. Para eu terminar, olha os conselhos que Deus dá a ele. Primeiro conselho, Deus diz assim: não temas e não te espante. Porque é fácil você ficar preso na tua última derrota. É fácil você ficar travado no seu último trauma. É fácil você ficar preso na última coisa ruim que aconteceu com você. Então Deus dá uma palavra para ele: não temas e não te espante. Sua vida não vai ser definida por esse momento difícil. Sua vida não vai ser definida pela queda. Sua vida não vai ser definida pelo momento ruim. Não temas, não te espante. E Deus diz assim para ele: toma contigo toda a gente de guerra. Por que Deus diz isso para ele? Porque da primeira vez ele só foi com 3.000 homens. E Deus está dizendo para ele: já que você vai voltar, volte com força total. Alguém precisa ouvir essa palavra.
Já que é para você, meu irmão, viver esse ano, viva com força total. Viva com toda a intensidade, viva com toda a coragem, viva com toda a energia. Deus está te dando mais um ano novinho, em folha. Então viva com coragem, viva com intensidade, viva debaixo de fé, viva debaixo de promessa. Vai com toda a sua energia, porque Deus vai na tua frente, Deus vai te surpreender, Deus vai fazer o que você não pode fazer, Deus vai abrir portas que você não pode abrir. E Deus diz assim para ele: olha, que tenho dado na tua mão o rei de Ai, a sua terra, a sua cidade e o seu povo. Deus disse: eu coloquei na tua. Ele já tinha lutado de novo contra o rei de Ai? Não. Ele já tinha enfrentado de novo o rei de Ai? Mas Deus disse assim para ele: mas ele já está na tua mão. É Deus dizendo: você se levantou, corrigiu o que precisava ser corrigido, fez o que precisava ser feito, então a vitória já é tua, a vitória já está na tua mão, o inimigo já está na tua mão, o decreto já é teu. Tem uma palavra profética sobre a tua vida, já está na tua mão. É Deus dizendo: você não vai lutar contra aquilo que você precisa derrotar, você vai lutar contra aquilo que eu já derrotei por você. Oh, já tem uma palavra. Você não vai entrar 2026 ou vai viver os outros meses para lutar contra aquilo que Deus não garantiu, mas você vai viver vitória que já estão sendo seladas nesse janeiro profético. Deus já está liberando bênçãos nesse janeiro profético, e você só vai atrás para tomar posse do que Deus já colocou na tua mão. Alguém pode dar um brado de vitória aqui essa noite? Aleluia! 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 Olha para esse crente mais bonito, abençoado, cheio de Deus, perto de você, e diga: aproveite para bater foto comigo agora, porque depois vai ficar difícil. Aleluia! Fica de pé comigo, por gentileza. Aleluia! Aleluia! Eu quero orar com você. Você que entendeu